Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Que coisa, né, velho? Glórias a Deus.
Que bom ter você aqui no canal da MESD, assistindo da Palavra de Deus que será compartilhada com amor. Somos um ministério de ensino e evangelização às nações, sob a liderança do líder e fundador Justino Ribeiro Santos Neto. Nós da MESD esperamos que a mensagem que estás a ouvir em instantes fale profundamente ao seu coração. Tenha uma Bíblia em mãos para acompanhar as leituras em meio ao sermão e vamos à mensagem do Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus para todo sempre. Aleluias, glórias a Deus. Divino Pai Celestial, Criador do céu e da terra, mais uma vez neste vídeo, na abertura deste vídeo, desta gravação, eu teço as minhas orações ao Senhor, te pedindo uma vez mais sobre mim a tua graça, a renovação das tuas tenras misericórdias, a cobertura do sangue carmesim de Jesus Cristo e o revestimento do teu espírito de poder e de unção, de sabedoria e de conhecimento, em nome de Jesus Cristo. Também sobre aqueles que um dia hão de passar por esta gravação, peço-te as mesmas coisas, a tua graça, misericórdia e a tua unção, visitando cada um em nome de Jesus Cristo, para que eles possam ter entendimento na sua mente e fé no seu coração, convencidos pelo Espírito do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças eu te dou, ó Pai Celestial. Aleluias. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A todos vós que um dia há de me ouvir, há de passar por aqui, por este vídeo, por esta gravação, eu saúdo a todos vocês com a bendita paz e graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O homem Jesus de Nazaré, o Deus que se fez carne, que se fez homem, habitou no nosso meio, foi levado como um cordeiro, como uma ovelha muda ao matadouro, à cruz do Calvário, pelos pecados de toda a raça humana, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, foi ascendido ao céu, assentou-se à destra da maior e mais poderosa majestade de todos os tempos, o Pai Celestial, e com a promessa e a esperança de muito em breve regressar para buscar a todos aqueles que nesta vida, ao ouvir a pregação do Evangelho, creram na sua mensagem, no seu Evangelho. Que a paz deste Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vós que um dia há de ouvir-me neste vídeo, nesta gravação, nesta mensagem, em nome de Jesus.
também deixo registrada a forma, o jeito como Deus, o Senhor, me confere os temas, os sermões, as mensagens. Como que elas nascem? O Senhor, acredito eu, que para cada um dos seus ministros, dos seus servos, o Senhor encontra um meio de capturar o coração, a mente, a atenção de cada um deles, para que eles possam se atentar para o ministério com o que recebeu de Jesus Cristo. Cada um recebeu uma função, cada um recebeu um jeito peculiar de se relacionar com Deus. E o Senhor, Ele sopra assuntos na minha mente, no meu coração. E aquilo que Ele fala comigo fica repetindo. Meu coração vai queimando, minha mente vai refletindo muitas vezes. E quando é assim, eu logo entendo que é Deus, então, me querendo dar mais um sermão, mais uma mensagem para que eu possa estar trazendo, deixando de alguma forma registrado a sua mensagem. E o meio que eu tenho usado para deixar as revelações que o Senhor tem me compartilhado é estes meios aqui, as mídias, aquelas que estão no meu poder, na minha capacidade de fazer, no meu condicionamento de assim poder de alguma forma deixar isso registrado, com a esperança de que Deus use este meio, alcance corações, muitas vidas, em nome de Jesus, com a sua magnífica e poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém? E para esta oportunidade, para este tempo que se chama agora, o Senhor me deu o seguinte tema: exerça o ministério da reconciliação e pacificação. Exerça o ministério da reconciliação e pacificação. Este é o tema. Amém? De antemão, gostaria de convidar a todos vós que um dia de passar por aqui, abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14, versículo de número 27. Bendito seja o nome do Senhor. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14, versículo de número 27. Amém? Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14, versículo de número 27. Bendito seja o nome do Senhor. Assim está escrito na palavra de Deus. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem o disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem fiquem com medo. Repetindo, disse Jesus: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Essas são as palavras de Jesus Cristo. E aqui o Espírito de Deus me trouxe, me dirigiu assim para iniciar a partir daqui esta mensagem, este sermão. Jesus afirmou ter nos dado a nós, os seus discípulos e seguidores, a sua paz. Não
como a paz que o mundo dá. Ele frisa isso. E depois ele diz: não se turbe o vosso coração, nem fique com medo. Essa paz da qual Jesus se refere, ela vai muito além do âmbito da terra. Por isso que ele afirmou dizendo que não é a mesma paz que o mundo oferece. A paz que o mundo oferece apenas uma tranquilidade momentânea aqui, mas não garante uma segurabilidade, uma paz do que nós vamos enfrentar cada ser humano após essa vida. O juízo de Deus, um julgamento e etc. A paz que Jesus afirma nos dá é uma paz que nos garante uma vida de paz para com Deus, além dessa vida aqui. Amém? E o tema hoje é: exerça o ministério da reconciliação e da pacificação. E falar de reconciliação e pacificação é falar de paz. Reconciliação é unir partes que estão se divergindo por algumas questões. Isso também é trazer paz. Pacificação é trazer paz, é promover a paz. E nessa mensagem nós vamos aqui, eu quero, com a ajuda da unção do Espírito de Jesus, deixar essa revelação para aqueles que me ouvirem possam entender claramente de que Jesus por si só, Ele é a nossa reconciliação e a nossa pacificação. E esta reconciliação e pacificação não se dá apenas aqui no campo da terra, né? Digamos assim, na esfera humana. Vai muito mais além do que isso. Jesus nos reconcilia com Deus e também nos pacifica com o próprio Deus, por causa do seu ministério, da sua vida, da sua morte e ressurreição. E não apenas isso, ele também nos deu, como disse Paulo, o ministério da reconciliação. E também ele disse que bem-aventurado é aqueles que são pacificadores, porque estes serão chamados e conhecidos como filhos de Deus. Ou seja, Jesus também está esperando que que exerçamos o ministério da reconciliação, reconciliar pessoas para com outras, em especial para com Deus e também umas com as outras. E também Jesus espera que sejamos pacificadores em meio a grandes turbulências, guerras, desentendimentos e etc. Jesus está esperando isso de nós, da sua igreja, do seu povo. Bom, neste sermão falaremos sobre o quão poderoso ministério da reconciliação o Senhor Jesus Cristo nos confiou, e também o quão identificáveis somos como filhos de Deus ao exercer a pacificação. Precisamos entender, à luz das Sagradas Escrituras, sobre esse assunto abordado no tema, para que possamos ser instrumentos nas mãos de Deus a levar outras pessoas às reconciliações. Dentre essas, a mais importante de todas, a reconciliação com o próprio Deus, Criador do céu e da terra. E também para que possamos ser instrumentos nas mãos de Deus
para promover a pacificação, trazendo a paz, primeiramente para com Deus e, consequentemente, para com o nosso próximo. Amém? Nesse primeiro tópico nós vamos discutir sobre o entendimento conceitual sobre reconciliação e pacificação. Ou seja, o que quer dizer essas ambas palavras, reconciliação e pacificação, biblicamente falando? Reconciliação é a reacomodação entre pessoas desavindas por alguma circunstância que tenha provocado separação entre elas. E a pacificação é o restabelecimento de paz entre pessoas que se divergem em opiniões, interesses, religiões, ideias, opiniões, etc., trazendo o respeito em meio às divergências e diferenças. Esse é o entendimento conceitual de ambas as palavras. Reconciliação é a reacomodação entre pessoas desavindas umas com as outras. E a pacificação é o restabelecimento de paz entre pessoas que se divergem, que pensam diferentes. Amém? Esse é o entendimento conceitual dessas ambas palavras. E nesse segundo tópico nós vamos falar sobre entendendo a nossa participação no ministério da reconciliação entre pessoas e no exercício de restabelecimento da pacificação em meio às divergências. Ou seja, como eu disse, Jesus está esperando este papel nosso como sua igreja, como seus discípulos também. E aonde que se encaixa? Como que se dá? Qual é o nosso papel? Como podemos ser participantes nesses feitos de trazer reconciliação de pessoas para com Deus e também de restabelecimento de paz entre pessoas que se divergem? Como que nós vamos fazer essa participação? Primeiramente, vamos falar sobre nossa participação no ministério da reconciliação. Precisamos entender sobre duas vertentes no exercício do ministério da reconciliação: a reconciliação divina com o vivo Deus e a reconciliação humana entre pessoas. São duas vertentes nessa participação de reconciliação que nós precisamos entender. É a ligação das pessoas para com Deus por meio de Jesus Cristo, mas nós temos a nossa participação, e nós vamos entender isso por meio da pregação e do ensino da palavra do Senhor. E também a reconciliação não apenas das pessoas para com Deus, mas das pessoas umas para com as outras. Reconciliação divina. Primeiramente vamos falar sobre isso. Na nossa participação no ministério da reconciliação, precisamos entender sobre, primeiramente, essa grande verdade: a reconciliação divina é a mais importante e decisiva para a eternidade da nossa alma. Essa está acima de todas as reconciliações e é a mais providencial para a vida do ser humano, para a nossa alma, para a alma de todas as pessoas. E essa reconciliação divina se dá por meio da nossa confissão de fé
em Cristo Jesus nosso Senhor. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 18. O apóstolo Paulo disse: e todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Primeiramente, Paulo afirma que Deus nos reconciliou por meio do seu Filho. E Jesus, por sua vez, quem é que nos concede ministério, nos confiou o ministério da reconciliação, ou seja, o ministério da pregação. Porque Paulo deixa bem entendível que o Senhor nos confiou a palavra da reconciliação, ou seja, através da pregação da palavra. A nossa participação em levar as pessoas a essa reconciliação para com Deus está no nosso exercício de pregar a palavra de Deus, que por sua vez é com ela que o Espírito de Deus convence as pessoas a se arrepender, a confessar a Cristo Jesus e a se reconectar com Deus, ou seja, a se reconciliar com o Senhor, por causa de sua confissão de fé na pessoa de Jesus Cristo, no seu sacrifício, na sua morte e também na sua ressurreição. Então é aí que está a nossa participação. Quando nós fazemos uma exposição da palavra de Jesus ao coração das pessoas, dos perdidos, dos pecadores, de todas as pessoas, e elas, por sua vez, aquelas que ao ouvir a pregação da palavra da reconciliação, que é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, elas venham ter então reconciliação com Deus, o Pai Celestial. E também tem a reconciliação humana. Nós falamos da reconciliação com Deus e como que ela se dá. Como que é a nossa participação. A nossa participação está no exercício, como eu disse, só frisando mais uma vez, está no exercício de expor a palavra que Jesus nos confiou. Que palavra é essa? A palavra do Evangelho, a mensagem do Evangelho, as boas novas do Evangelho, do reino de Deus. E também a reconciliação humana. Na nossa participação no Ministério da Reconciliação entre pessoas, contamos com um conjunto de aplicabilidades para assim promover a reconciliação entre pessoas, dentre as quais destacamos algumas, como por exemplo, o diálogo, alianças, acordos, perdão e etc. São meios de a gente conseguir de alguma forma, se colocando entre pessoas que precisam serem reconciliadas. Por exemplo, quando um casal que está a ponto de se separar, acredita que procura os profissionais para dar uma orientação, ou um pastor, ou um líder espiritual, ou um psicólogo, seja lá quem for. Estas pessoas, quando conseguem fazer com que as pessoas se unam, se reconciliem em vez de separar, elas exerceram um papel e cumpriram o ministério da reconciliação. Isso, como eu disse, só frisando, se dá por meio de diálogo, conversa. Tem um ditado popular que se diz, é conversando que se entende. Muitas das vezes é assim mesmo. Uma boa conversa, uma boa explicação, as pessoas podem ser reconciliadas. Também por meio de alianças, acordos, perdão. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5.
Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Versículo de número 23 e 24. Olha o que Jesus vai dizer acerca das ofertas oferecidas a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Disse Jesus: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e segue teu caminho. Primeiro reconcilie-te com teu irmão, e então vem e oferece a tua oferta. Ou seja, qual é um dos meios de se provocar reconciliação entre pessoas que estão afastadas umas das outras e estão com inimizades? Através do perdão. E Jesus diz em seus ensinamentos que até mesmo as coisas sagradas, a oração, o oferecer sacrifício diante de Deus, sem estar reconciliado com qualquer um dos irmãos, a Bíblia diz, Jesus ensina, Jesus quem falou, que nem o Pai aceita. Antes é melhor primeiro se reconciliar para depois lidar com as questões sagradas e espirituais diante de Deus. Ou seja, além do diálogo, alianças são feitas, quebrando, a inimizade, reconciliando. Também acordos para chegar a um consenso, a uma paz, a pôr a fim a uma guerra, por exemplo, e etc. E também por meio do perdão. Perdoar aquela pessoa que lhe ofendeu. Perdoar umas às outras. É um meio também de se reconciliar com as pessoas. Amém? Até aqui nós falamos então sobre a nossa participação no ministério da reconciliação, tanto para com Deus, quanto para com umas pessoas com as outras. E também nós vamos ver a nossa participação no exercício da pacificação entre pessoas. Nós falamos sobre reconciliação. Agora falaremos sobre pacificação. Que, como eu disse, no entendimento conceitual, pacificação é o restabelecimento de paz entre pessoas, ou entre nações, ou entre pessoas, ou entre entidades, etc. E etc. Nossa participação no exercício da pacificação entre pessoas. Aqui também precisamos entender sobre duas vertentes. Assim como falei de duas vertentes no exercício do ministério da reconciliação, ou seja, a reconciliação divina e humana, também a pacificação, existe nela duas vertentes: a pacificação divina com Deus e a pacificação entre pessoas. E nós vamos explicar por que isso. A pacificação divina com o próprio Deus, Criador do céu e da terra, e a pacificação humana entre as pessoas que se divergem, são as duas vertentes. Por que pacificação divina? Na nossa participação, na nossa participação no exercício de trazer pacificação, precisamos entender sobre essa verdade. Primeiramente, a pacificação para com o vivo Deus, Criador do céu e da terra. Pois as Sagradas Escrituras afirmam que todos nós que já nascemos em pecado, nascemos como inimigo de Deus. Porém, em Cristo Jesus temos paz para com o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Abra sua Bíblia juntamente comigo em Romanos capítulo 5.
por que, Justino, você está falando de pacificação divina? Queridos, o nosso pecado, desde quando Adão e Eva pecou, o pecado nos distanciou de Deus, fazendo uma inimizade entre nós e o nosso Deus. Como lá está revelado em Isaías, capítulo 65, se eu não me falha a memória, que os nossos pecados é que fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Ou seja, estamos, por causa do pecado, nascemos inimigos de Deus. Nascemos com essa inimizade, precisando de pacificação para com Deus. E olha o que o texto de Romanos, capítulo de número 5, vai nos dizer. Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2. Está escrito assim: portanto, sendo justificados pela fé, temos paz para com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. No versículo 1, Paulo vai dizer a seguinte verdade: temos paz para com Deus em Cristo Jesus, ou seja, a nossa confissão em Cristo Jesus quebra essa inimizade contra Deus. Porque vocês há de entender de que se Cristo Jesus nos trouxe paz para com Deus, é porque antes não estávamos debaixo de paz para com Deus. Estávamos todos caminhando a passos largos ao juízo e à ira de Deus, que vai se aplacar um dia. Mas graças a Jesus Cristo, a nossa vida, a nossa alma encontra paz para com Deus. Jesus faz este papel de pacificação da nossa alma para com Deus no grande dia do julgamento do Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 10 também diz o seguinte: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Novamente, um versículo categoricamente, Paulo afirmando sobre a nossa inimizade. Éramos considerados inimigos de Deus. Todos nós pecadores, até que nos encontremos com Jesus Cristo, que é o único que é o intermediador entre Deus e os homens, para proporcionar reconciliação e pacificação de Deus o Pai para conosco. Até que alguém se encontre com este Jesus, ele é considerado, segundo as Sagradas Escrituras, segundo os ensinamentos dos apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, inimigos de Deus. Também leiamos Romanos capítulo 3, versículo 23. Paulo também afirma: porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Por causa dos nossos pecados é que temos inimizade com Deus. Mas como nós lemos em Romanos capítulo 5, uma vez que nós confessamos fé em Cristo Jesus, o sangue de Cristo nos perdoa, nos purifica. Deus agora não nos enxerga mais como inimigos por causa do pecado, mas agora Ele nos enxerga como filhos por causa do sangue do seu Filho Jesus Cristo, que agora está sobre nossas vidas,
E Ele conhece o nosso coração, que nós nos convertemos de verdade em seu Filho Jesus Cristo. Então essa é a pacificação divina. É assim que se dá. E a pacificação humana? Na nossa participação no exercício de trazer pacificação entre pessoas e suas divergentes diferenças, está o nosso esforço em fazer o que for preciso para viver em paz para com todos os que depender de nós. Como, por exemplo, se colocar como intercessor diante de Deus em oração, também se colocando como conselheiro entre as pessoas que estão tendo problemas umas com as outras devido às suas respectivas divergências. Amém? Romanos capítulo 12, versículo de número 18. Paulo vai afirmar em suas palavras, na sua carta escrita aos Romanos, no capítulo 12, versículo 18. E se for possível, no que depender de nós, de vós, vivei em paz para com todos os homens. Há uma participação no que diz respeito a cada um de nós em particular. Mesmo que o outro não queira paz para conosco, cabe a nós, como cristãos, discípulos de Jesus, e ensinado e influenciado pelas Sagradas Escrituras, os ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, devemos fazer a nossa parte em se esforçar no que depender de nós, em viver em paz para com todos e também fazer este elo entre pessoas, tentando sempre promover paz entre as pessoas. Nunca desavença, nunca discórdia, nunca guerra, nunca desunião. Bendito seja o nome do Senhor. Também abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo de número 9. Jesus é quem vai dizer essas palavras. E o Senhor assim disse: abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Jesus afirmou categoricamente em seus ensinamentos de que uma das identidades conhecidas como filho de Deus na vida de um cristão está o seu papel de ser pacificador entre pessoas, tanto consigo mesmo para com outras pessoas, como também se colocando como um elo pacificador entre pessoas. Abençoados são os pacificadores, ou seja, aqueles que restabelecem paz em meio ao caos, em meio a desavenças, em meio a briga, contenda, confusão e etc., que não beneficia ninguém e, dependendo do contexto, prejudica todo mundo no contexto geral. Então, Jesus disse: abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E bendito seja o nome do Senhor. Então é assim que se dá a nossa participação na pacificação humana. E nesse terceiro tópico nós falaremos como de fato exercer na prática o ministério da reconciliação e o exercício da pacificação entre pessoas. Nesse terceiro tópico, falaremos sobre como exercer biblicamente, na prática, o ministério da reconciliação, bem como o exercício de promover a pacificação das pessoas para com Deus, o Criador do céu e da terra,
e umas para com as outras. Então nós vamos ver essas duas vertentes: a reconciliação, a prática na reconciliação, biblicamente falando, e também na pacificação. Prática bíblica para exercer o ministério da reconciliação. Precisamos entender de forma bíblica quais os caminhos para se exercer na prática o ministério da reconciliação. Primeiramente, ter recebido o ministério de Jesus Cristo, o Senhor, o cabeça da igreja. Ter recebido esta capacidade, esta virtude, esta habilidade, esta ciência de conseguir promover isso. É um ministério, como disse o apóstolo Paulo. E segundo, exercer o respectivo ministério recebido pelo Senhor, conforme a aplicabilidade e os princípios da sua palavra. Nós precisamos entender isso. Ter recebido o ministério de Jesus Cristo, o Senhor e cabeça da igreja. Essa é a primeira grande verdade que precisamos entender, se quisermos fazer na prática, biblicamente falando, conseguir este feito tão glorioso e poderoso de, como eu disse, frisando mais uma vez, fazer esta reconciliação de pessoas para com Deus, pregando o evangelho da verdade, para levar as pessoas, os ouvintes, à fé em Cristo Jesus, para que elas possam ter perdão de pecados e reconciliação com Deus, o Criador do céu e da terra. E também aconselhando, ministrando, dialogando e fazendo todos os meios possíveis para fazer essa reconciliação entre pessoas. Primeiramente, nós precisamos entender isso. Ninguém consegue realização de obras em Cristo Jesus, as mesmas obras que Cristo fizera e deixou-nos bem entendível que nós também faríamos se nós não recebermos o ministério da parte dele. Ninguém consegue fazer as mesmas obras, se não ter recebido de Jesus Cristo capacidade para tal. Então, primeiramente, precisamos ter recebido o ministério da reconciliação. Essa é a primeira verdade que precisamos saber. Ninguém consegue exercer algo sem que tenha recebido do Senhor capacidade para tal, pois é Jesus quem concede ministério. Efésios capítulo 4, versículo 11, deixa isso bem categoricamente entendível. É Jesus, o Senhor, quem concede os ministérios, ou seja, quem separa pessoas, outorga pessoas para ofícios específicos, especiais e poderosos nele. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 11, nós encontraremos essa afirmativa. E ele, Jesus, deu alguns para apóstolos. Todos esses aqui são ministérios reconciliadores: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e professores. Todos esses ministérios são ministérios reconciliadores e pacificadores que levam as pessoas à reconciliação com Deus e também umas para com as outras. Que leva as pessoas à pacificação para com Deus em Cristo Jesus e também de umas para com as outras. E é Jesus que concede. Então o primeiro entendimento é esse. Ninguém consegue uma realização de mesma obra de Cristo Jesus se dele não tiver recebido esta capacidade para tal. E segundo, além de receber o ministério, nós devemos exercer esse ministério segundo a direção do Espírito de Jesus e também segundo a sua palavra, segundo os princípios estabelecidos e os seus ensinos que ele assim ensinou.
e ordenou a pregar, ordenou a ensinar e ordenou a exercer-nos, segundo as suas palavras. Não adianta de nada um apóstolo receber o ministério de apóstolo e na hora de ir para praticar aquilo que Jesus falou que era para fazer, fazer de uma outra forma, fazer de um outro jeito, fazer do jeito que pensa, do jeito que acha que deve ser feito. Não vai ter obra poderosa de Deus assim. As pessoas podem ter recebido ministério poderosos em Deus, mas se elas não se atentarem para fazer conforme os princípios da palavra do Senhor, não sairá obras poderosas de Jesus, coisa nenhuma. Eu estou ensinando isso, e é a verdade. Estou deixando isso aqui registrado. E bendito seja o nome do Senhor. Então essa também é a segunda verdade. Exercer o respectivo ministério, fazendo a aplicabilidade da palavra de Deus. Por exemplo, como que alguém que se diz ter recebido o ministério de reconciliação, seja de apóstolo, de profeta, de evangelista, pastores ou mestres da palavra do Senhor, como é que ela vai fazer este papel de conseguir reconciliar pessoas para com Deus? Pregando o evangelho, pregando a palavra, não é pregando outro assunto. Outros assuntos são interessantes, são importantes, mas para fazer essa reconciliação para com Deus, só existe um assunto, só existe uma pregação, só existe uma revelação, é o evangelho do Senhor, é a pregação da palavra de Deus, é o que Jesus nos ordenou a propagar no mundo inteiro. Amém? A segunda verdade é essa: o ministério concedido pelo Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, deve ser exercido conforme a sua palavra. Abra comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo de número 24. Jesus afirmou a seguinte afirmativa: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Podemos contextualizar para ficar mais fácil de entendimento. Vou ler. Jesus disse: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, todo aquele, pois, que recebe o ministério que eu vos dei, disse Jesus. Jesus poderia ter dito assim: todo aquele que recebe o ministério que eu vos dei e os pratica, e exerce esse ministério conforme as minhas palavras, aí ele afirma: assemelhá-lo-ei ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Ou seja, não tem como fazer as mesmas obras de Jesus e ter um prodigioso ministério em seu exercício, se não for conforme as palavras que Jesus diz, ensinou, pregou, revelou e ordenou a pregar, e nos instiga a praticar. E quem exerce a praticidade da palavra de Jesus, tanto para a sua própria vida, como para o exercício do seu ministério, para ajudar outras pessoas a se reconciliar com Deus e a se pacificar com Deus, é fazendo uso da aplicabilidade da palavra do Senhor. Porque Jesus afirma: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Ou seja, aqueles que fazem conforme eu estou dizendo, eu estou ensinando, eu estou revelando para vós, estes serão sólidos, firmes, estes serão poderosos em seus feitos, e no nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Estou ensinando a verdade do Senhor. Até que eu falei nesse terceiro tópico sobre a prática bíblica para exercer o ministério da reconciliação. Só frisando uma vez mais: primeiramente, alguém deva ter recebido o ministério de verdade de Jesus para tal. Segundo, além de ter recebido esse ministério de Jesus Cristo, deve pôr em prática e fazer o exercício desse ministério, desse serviço, desta tarefa, desta função,
conforme as palavras de Jesus, não conforme os nossos achismos, não conforme o que a gente pensa. Eu vi Deus nas Sagradas Escrituras repreendendo homens que foi chamado de homens segundo o seu coração, como Davi, por exemplo, que quis trazer algo sagrado ou fazer uma atividade sagrada, que era o transporte da Arca da Aliança, de uma forma totalmente diferente do que Deus havia estabelecido em sua palavra. Não funcionou. Não funcionou. Deus o repreendeu. Teve que ir para as Sagradas Escrituras, aprender como é que se deveria fazer, e só então ele pôde trazer a arca de volta para Jerusalém. Ou seja, não basta ter recebido um ministério, uma unção, e sou ungido, Jesus me ungiu, me chamou, tem um ministério. Agora, se tu não fazer conforme Jesus assim orienta em sua palavra e conforme a direção e a unção do seu Espírito, você pode ter recebido de fato um grande e poderoso ministério, mas nunca, jamais conseguirá fazer grandes obras no nome de Jesus Cristo, até que, assim como Davi, você vá para as Sagradas Escrituras e aprenda como é que deve se fazer, conforme as palavras do Senhor, e no nome de Jesus Cristo. Estou pregando e ensinando toda a verdade do Senhor. E a prática bíblica para o exercício de promover a pacificação? Eu falei sobre a reconciliação, mas e a pacificação? Também precisamos entender de forma bíblica como podemos promover a pacificação. Duas verdades precisamos entender. Primeira, se colocando na brecha como um intercessor diante do vivo Deus pelas pessoas. E segundo, usando a sabedoria e o conhecimento da palavra de Deus para promover a pacificação. E nós vamos ver, biblicamente falando, que isso um dia foi possível. O sábio Salomão conseguiu promover paz em todo o seu reinado, com todos os seus inimigos, sem usar uma arma, sem levantar-se uma guerra sequer, apenas com seu belo discurso de sabedoria e de conhecimento. E não apenas isso, mas também orando, intercedendo para que Deus possa visitar os corações, trazer paz, alinhamento, tranquilidade, que isso também pode acontecer. Então são duas verdades. Como que nós podemos exercer essa pacificação entre pessoas, ou entre nações, ou entre grupos, ou entre pessoas, entidades e etc. Primeiro, se colocando na brecha como intercessor diante do vivo Deus, pelas pessoas ou pelas nações, etc. Um dos meios de se promover paz está na oração de um intercessor, que se coloca como intercessor pela vida dos que estão em falta de paz, tanto umas com as outras, como para com o próprio Deus. Pois a oração de um justo pode muito em seus efeitos, como assim está afirmado em Tiago capítulo 5, versículo 15. Abra comigo sua Bíblia em Ezequiel capítulo de número 22. Fica no Antigo Testamento, depois de Isaías, depois de Jeremias, você encontrará Ezequiel capítulo de número 22. Olha o que está escrito em Ezequiel capítulo 22, versículo 20. Deus, o Criador do céu e da terra, está dizendo, por meio do ministério do profeta Ezequiel: eu busquei por um homem entre eles que fizesse o cerco e que se pusesse na brecha diante de mim pela terra, para que eu não a destruísse, mas eu não encontrei nenhum. Do que Deus está falando? Deus usa termos
bem figuradamente para se referir ao seguinte: Deus procurou um homem que estivesse como intercessor, alguém que fosse capaz de ser, nesse tempo de Ezequiel, como foi Moisés no seu tempo, que ele se colocou na brecha quando Deus está virado. E quando a gente fala de trazer pacificação, nós estamos falando que algo está em guerra, pessoas, né? Pessoas estão contra pessoas, nações contra nações, e geralmente o coração das pessoas estão enfurecidas, e não tem nada pior do que ver Deus irado. Deus também se ira. Deus também se ira. E é a pior de todas, é ver Deus irado. É ter essa inimizade para com Deus. Então Deus está dizendo: eu busquei por entre eles um homem que fizesse o cerco, ou seja, que orasse, que clamasse, que eu achasse graça aos seus olhos, assim como ele achou graça no tempo de Noé. Deus, o intento de Deus era destruir toda a raça humana na época de Noé. Mas houve um que se salvou. Os outros poderiam ter se salvado também, se tivesse ouvido, se tivesse crido na mensagem que Deus ordenou Noé anunciar e a pregar. Mas Deus achou graça aos olhos de Noé e deu mais uma nova chance à humanidade ser reproduzida novamente através da família de Noé. Deus também encontrou nos dias de Moisés o próprio Moisés como intercessor entre Deus e ele, entre Deus e o seu povo. E Deus assim desistiu de emplacar um duro juízo e uma dura sentença contra o seu povo. Mas nos dias de Ezequiel, esses dias que Deus aqui está se referindo, ele não encontrou. Ou seja, então isso quer dizer que também por oração, por intercessão, por um posicionamento assertivo e uma oração contundente que chegue aos ouvidos e ao coração de Deus, pode evitar que Deus, o Senhor, o Criador do céu e da terra, que às vezes em alguns momentos estava prestes a executar um juízo duro na terra, ele pode desviar a sua sentença, pode desistir de executar tal juízo e sentença, seja lá com quem for. Então, por meio da intercessão. E olha o que também vai dizer Êxodo. Vamos lá, já que eu falei de Moisés, vamos ler em Êxodo, capítulo de número 32. Abra sua Bíblia. Você que um dia há de passar por esse vídeo, por essa gravação, abra sua Bíblia juntamente comigo em Êxodo, segundo livro da Bíblia Sagrada, Êxodo, capítulo de número 32. Lá no finalzinho de Êxodo, quase no finalzinho de Êxodo, nós vamos encontrar no capítulo 32, versículo 9 a 14. Dos versículos 9 a 14, está escrito assim, ó: e o Senhor disse a Moisés, Deus estava irado com seu próprio povo. E o Senhor disse a Moisés, tenho visto esse povo, e eis que é um povo obstinado. Por isso, agora deixa-me só, para que minha ira se acenda contra eles, e para que eu os consuma, e farei de ti uma grande nação. Ou seja, Deus intentou fazer nos dias de Moisés o que ele fizera com Noé. A partir de Noé, Deus repaginou novamente uma raça humana, e Deus queria fazer o mesmo com Moisés. Só que Moisés dessa vez se posicionou diferentemente de Noé. Noé não foi intercessor, mas ele foi um pregador. Ele anunciou a mensagem. Aqueles que se arrependessem, Deus poderia sim livrá-los. Mas aqui Deus desistiu da sentença, do juízo que ele havia dito que iria fazer. E o Senhor disse a Moisés, tenho visto, versículo 9, tenho visto esse povo, e eis que é um povo obstinado. Por isso, agora deixa-me só, para que minha ira se acenda contra eles,
e para que eu consuma, e farei de ti uma grande nação. E suplicou Moisés ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, olha só, ele se colocou como intercessor no versículo 11, e suplicou, orou, clamou a Deus, e disse: Senhor, por que a tua ira se acende contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e com grande mão forte? Por que falariam os egípcios e diriam: por mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Desvia-te da tua ardente ira e arrepende-te deste mal contra teu povo. Lembra-te de Abraão, Isaque e Jacó, teus servos, aos quais juraste por ti mesmo e lhes dissestes: multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, e toda esta terra de que falei darei a vossa semente, e eles herdarão para sempre. Versículo 14. E o Senhor desistiu do mal que tinha pensado fazer ao seu povo. Ou seja, por meio da intercessão, nós podemos fazer biblicamente, de forma prática, o exercício da pacificação. Porque foi isso que Moisés fez. Por conta da oração de Moisés, Deus desistiu de emplacar a sua ira. Tiago capítulo 5, lá no finalzinho da Bíblia. Depois de Hebreus, Tiago, capítulo de número 5. Olha o que está escrito em Tiago, capítulo 5, versículo de número 15. Está escrito: e a oração da fé ou do justo salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Ou seja, em outras traduções está escrito: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aí ele vai, a seguir, vai falar sobre o exemplo de Elias, que era um homem sujeito às mesmas paixões que as nossas, e Deus, em seu tempo, ouviu a sua oração para trazer sinais poderosos no seu tempo, que trouxesse o seu povo de volta ao arrependimento, à devoção, ao reavivamento, ao realinhamento dos vossos corações para com o seu Deus, o Criador do céu e da terra. E isso por meio da oração, da intercessão. E depois também, usando a sabedoria de Deus, é que nós podemos fazer de forma prática e bíblica o exercício de promover a pacificação. É usando, além da oração e intercessão, também um belo discurso de sabedoria e de conhecimento de Deus. Você sabia disso? Usando a sabedoria e o conhecimento da palavra de Deus para promover a pacificação. Além da intercessão, devemos contar com a sabedoria e o conhecimento divino para saber administrar as divergências entre as pessoas que não conseguem por si mesmas chegar a um acordo, a um consenso ou a um diálogo que possa levá-las a uma paz entre elas. Pois foi com a sabedoria e com o conhecimento do vivo Deus que Salomão, em seu respectivo tempo e reinado, promoveu a paz em Israel durante todo o seu reinado. Aqui em Tiago capítulo 3, versículo 17, Tiago vai fazer a descrição da característica da sabedoria de Deus.
E ele vai dizer e afirmar as seguintes palavras. Leia juntamente comigo. Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil e fácil de ser invocada, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ela é pura, ela é pacífica, gentil, fácil de ser invocada, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos e sem parcialidade e sem hipocrisia. Note-se que no meio de todas essas características que Tiago descreve sobre a sabedoria divina, sobre o conhecimento e a sabedoria do Senhor, está a pacificação. Ela é pacífica, ou seja, com ela é possível provocarmos pacificação, até mesmo nas mais piores guerras, nas mais piores divergências, nas piores inimizades, porque foi com essa sabedoria que Salomão, sem fazer uso de um instrumento de guerra, de arco, de espada, de exército, de nada disso, apenas com o discurso de sabedoria de Deus, conseguiu levar o coração de todos os seus inimigos, aqueles que eram considerados inimigos em seu tempo, não foram considerados inimigos. Houve uma compreensão, houve um alinhamento, houve um consenso, houve uma paz, houve uma tranquilidade. Abra comigo sua Bíblia em 1 Reis, capítulo de número 3. Bendito seja o nome do Senhor. 1 Reis, capítulo de número 3. Versículo 24 e 25. Segunda Reis, se eu não me falho a memória, perdão. Segunda Reis, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Seria 1 Crônicas. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Peço perdão, capítulo 4, a voz que um dia há de me ouvir, é no capítulo 4, eu falei capítulo 3, mas é capítulo 4, para a gente finalizar aqui. Como que nós conseguiremos, de forma prática e bíblica, fazer o exercício de promover a pacificação? Além da oração, da intercessão, que Deus pode impedir situações, também convencendo o coração das pessoas, também fazendo uso da sua sabedoria, porque foi assim que Salomão conseguiu no seu tempo.
1 Reis capítulo 4, versículo 24 e 25, assim está escrito: porquanto ele tinha domínio sobre toda a região, neste lado do rio, desde Tífasa até Gaza, sobre todos os reis deste lado do rio no tempo de Salomão, e tinha paz em todos os lados ao seu redor. E Judá e Israel habitaram seguros, em paz, cada homem debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Ou seja, em todo o reinado de Salomão não houve nem 1 milímetro de guerra, de desavença, por todos os lados de Israel. Já nos dias do seu pai Davi, foi batalha, foi guerra para todos os lados e toda hora. Mas nos dias de Salomão, ele conseguiu o que talvez o seu pai sempre sonhou: ver paz em Israel. E ele conseguiu sem fazer uso das mesmas habilidades que seu pai tinha. Seu pai era um estrategista em guerra. Seu pai era alguém versado em habilidades que Deus lhe deu. Mas Salomão era versado na habilidade de um belo discurso, de uma boa conversa, de um bom diálogo. Diálogo esse, diga-se de passagem, não comum, porque como ele falava na sabedoria de Deus, não daqui da terra. A sabedoria aqui da terra pode muitas coisas, mas não pode fazer o feito que fez a sabedoria de Deus nos dias de Salomão. Que ele falava, até mesmo os vizinhos, a rainha de Sabá, por exemplo, veio até Salomão querer saber daquela sabedoria do seu reinado, com que ele tanto reinava, como que ele tinha essa sabedoria. Ela não se deu por convencida apenas de ouvir falar da sabedoria e do reinado de Salomão. Ela quis ver de perto, ouvi-lo. Eu acredito que se ela já estava maravilhada ao ouvir de longe sobre Salomão, acredito que quando ela foi lá visitar no Palácio de Salomão e bater um papo, conversar, acredito que ela saiu de lá mais maravilhada ainda. E com essa sabedoria, Salomão estabeleceu paz entre os seus inimigos. Trouxe pacificação. Então são essas duas formas que biblicamente nós conseguimos este feito. Primeiramente orando, porque orando Deus pode mudar a circunstância. Deus pode tocar em coração, desviar ira, sentenças, por fim na guerra, que ele mesmo afirma no livro de Salmos: o Senhor é aquele que põe fim às guerras. E também fazendo uma aplicabilidade da sabedoria, da sua palavra, falando, discursando, se pondo em circunstância e trazendo assim a tal pacificação em no nome de Jesus Cristo. Amém? Até aqui eu ministro, até aqui eu prego e ensino a palavra de Deus sobre este tema do qual nós falamos. Exerça o ministério da reconciliação e da pacificação. Amém? E eu destaco uma vez mais, dentre as reconciliações e pacificações, está a mais importante de todas: levar a humanidade, as pessoas, os ouvintes, a reconciliação com Deus e também a paz para com Deus, ou seja, a pacificação para com Deus. Isso só é possível por meio da nossa fé, da nossa confissão de fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida, você que um dia vai me ouvir. Espero que esta mensagem simples e objetiva tenha trago edificação a todos quanto um dia me ouvir e passar por aqui, em nome de Jesus Cristo.
Como sempre, antes de fazermos a oração final, eu gosto de deixar um apelo, um convite para você que vai passar por aqui, vai ouvir. Se porventura até o dia de hoje você não fez uso desse livre-arbítrio pelo qual Deus te deu, para que você possa tomar uma decisão de pela primeira vez, quem sabe, ou regressar aos caminhos do Senhor, você que se afastou, você que se distanciou de Deus, quiser fazer esse caminho de volta, tu sabes que o Pai está sempre com os braços abertos. Se você quiser fazer essa confissão pela primeira vez a Cristo Jesus nosso Senhor, se arrependendo dos seus pecados, confessando como seu único e suficiente Salvador, crendo na sua morte na cruz do Calvário e na sua ressurreição pelos seus pecados, eu te convido a você fazer essa confissão agora mesmo. E caso você, ouvinte, que queira fazer essa confissão, eu do lado de cada vídeo consigo te ajudar. Se você quiser fazer uma oração, repita essa oração junto comigo, caso você queira fazer essa confissão. Incline a sua cabeça, se possível, coloque uma das suas mãos em seu coração e ore assim juntamente comigo. E diga: Jesus, eu ouvi a pregação do seu evangelho. Jesus, eu quero me reconciliar contigo e quero ter paz com o Senhor. Por isso eu me arrependo de meus pecados e confesso-te, ó Jesus, o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu creio na tua morte, também eu creio na tua ressurreição. Escreve meu nome, Jesus, no livro da vida, para que eu tenha reconciliação com o Pai e pacificação e paz com Deus, o Pai Celestial. Porque eu estou te confessando publicamente com meus lábios, aqui de onde eu estou, que o Senhor, a partir de hoje, é o meu único e suficiente Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Se você fez essa confissão, mesmo que seja simples, mas se for sincera e com fé, é válida. Paulo afirmou isso: se com tua boca tu confessares e com teu coração você crer, tu serás salvo. Tu serás salvo. E feito isso, eu te oriento: procure uma igreja evangélica, bíblica, que prega e ensina Jesus Cristo como o único meio de perdão, salvação e vida eterna para a sua alma. E fique firme nessa fé, até a breve vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Façamos a nossa oração final, pedindo a Deus que nos ajude a exercer esse papel, esse ministério de reconciliar pessoas para com Deus através da pregação e também promover pacificação através da sua sabedoria, em nome de Jesus, e também da intercessão. Pai Celestial, graças eu te dou, muito obrigado por esse momento que eu deixo mais uma vez registrada a tua pregação, a tua revelação, a tua sabedoria e o teu conhecimento. E eu peço-te, ó, unção de Jesus Cristo, nosso Senhor, desce sobre mim, desce sobre os ouvintes, desce sobre o seu povo, desce sobre sua igreja, esta unção de sabedoria, sim, Senhor, e confia-nos esta palavra que Paulo disse, a palavra da reconciliação, a palavra do Evangelho, os mistérios do Evangelho, o saber do Evangelho, a sabedoria e o conhecimento do Senhor, para que possamos ser este instrumento que o Senhor deseja que sejamos. Que o Senhor nos use como instrumentos poderosos no Senhor, para levar o coração dos ouvintes, daqueles que nos escutarão, nos ouvirão, a reconciliação para com Deus o Pai. E também venhamos, ó Pai, a sermos pacificadores, que venhamos a conseguir, com a sabedoria e o conhecimento do Senhor, e também com a oração e a intercessão, promover a pacificação, trazer paz das pessoas para contigo em Cristo Jesus, e também de umas para com as outras. Em no nome de Jesus assim eu oro, meu Deus,
e te peço para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E graças eu te dou. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e até uma próxima, se assim o nosso bom Deus pedir, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Graça e paz. Que bom que você assistiu até o final. Espero que a mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Gostaríamos de saber de qual país e cidade você está nos assistindo. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Gostaríamos de orar e interceder por você. Siga o nosso canal caso não seja inscrito. Siga-nos em nossas redes sociais e nos ajude a levar essa mensagem ao maior número de pessoas possíveis. Nós da MESD agradecemos a sua atenção. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Até o próximo vídeo.